E como é de praxe, vou compartilhar aí a minha tela com vocês. Espera só um minutinho. Aqui. Opa. Vamos lá. Então, esse exercício aí é o exercício 5, tá? Da página 32, ok? Então, exercício 5 da página 32. Deixa eu só autorizar aqui o Hector entrar, tem o Pedro também entrando. Pronto, vamos lá. Esse exercício 5, pessoal, ele fala de números, tá? Há números com uma certa quantidade de algarismos, né? E quem assistiu ao segundo vídeo que eu fiz sobre o princípio multiplicativo, análise combinatória, viu que naquele vídeo eu fiz o exercício 1 e 2 da página 30, que seriam exercícios de explicação, né? Então, de repente, se o aluno ainda não assistiu aí, fica como sugestão de assistir esse vídeo, porque reforça esse conhecimento que será trabalhado aí na aula de hoje, tá? Então, o que acontece aqui nesse exercício 5? Ele fala assim, ó, considere os números com 5 algarismos distintos, tá? Então, o que é isso? O que é um número que tem 5 algarismos distintos? Por exemplo, né? 23.471, né? Esse é um número aqui, ó, 23.471, é um número que tem 5 algarismos distintos, 5 algarismos aí diferentes, tá? E aí ele fala quem é que pode ser usado para formar esse número de 5 algarismos. Então, eu não posso usar aqueles 10 dígitos que a gente até trabalhou na última aula, naquela questão da senha, que é do 0 até o 9, né? Ele fala aqui que a gente só pode utilizar esses números que estão aqui no conjunto, ó. O 0, o 1, o 2, o 4, o 6, o 7 e o 8. Então, ele pede para a gente só utilizar esses dígitos. Eu vou colocá-los aqui novamente, ó. 0, 1, 2, 4, 6, 7, 8. Então, ele quer saber aí, né, 5 algarismos distintos, só que eu só posso utilizar esses números que eu escrevi aqui na tela para vocês, tá? E aí, ele vem nas questões, fazendo perguntas em cima disso. Por exemplo, na letra A, ele fala o seguinte: qual é a quantidade total de números que podem ser formados? Então, na letra A é aquela forma mais genérica, ele quer saber o total de números que ele consegue formar nessa condição. E aí, né, na última aula, a gente trabalhou essa ideia de princípio multiplicativo, lá naquela da senha, né? Só que aqui nós teríamos o nosso primeiro algarismo, depois o nosso segundo algarismo, depois o nosso terceiro algarismo, depois o nosso quarto algarismo e, por fim, o nosso quinto algarismo, né? Então, a gente está falando aqui de números com 5 algarismos. Então, eu coloquei aqui os 5 algarismos. Na aula passada, a gente falou sobre senha, né? Então, era primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito, quarto dígito. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês nesse momento. Se eu formar, por exemplo, o número 0, 1, 2, 4, 6. Esse número que eu acabei de colocar na tela, 01.246, ele é um número de 5 algarismos? Não. Não, muito bem. Muito bem. Por que ele não é um número de 5 algarismos? Porque ele está iniciando com um carinha aqui, ó, o 0, né? E lembre-se, a gente já conversou isso em sala de aula, né? Mas o 0 à esquerda, ele não tem valor aqui numérico, né? Então, quando eu coloco aqui o 0 à esquerda, na verdade, eu estou escrevendo um número de 4 algarismos, 1.246, e não de 5, né? Deixa eu só ver que tem alguém querendo entrar. Pronto, já autorizei. E aí, gente, com isso, o que acontece? Nesse exercício específico, diferente daquele da senha, né? Nós vamos ter uma limitação aqui no nosso primeiro algarismo, tá? Esse nosso primeiro algarismo, ele não pode começar com 0, porque se ele começar com 0, ao invés de 5 algarismos, ele ficará com 4 algarismos, tá? Então, é muito importante aí, quando nesse conjunto você tem o 0, você tomar bastante cuidado com essa informação, tá? Então, aqui no nosso primeiro algarismo, eu não posso utilizar o 0.
tá? Se eu não posso utilizar o zero, qual é a quantidade de números que estão disponíveis para ser utilizada aqui nesse primeiro algarismo, tá? Quais seriam esses números que eu posso utilizar aqui, ó? Seria o 1, o 2, o 4, o 6, o 7 e o 8. São esses números que estão disponíveis aqui para que eu possa colocar no primeiro algarismo, tá? Eu tenho um total, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho um total de 6 números, tá? De 6 números. Isso daqui não é o número 6, é quantidade. São 6 números, o número 1, o 2, o 4, o 6, o 7 e o 8. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não, prof. Não? Não, de boa. De boa. Não, Então tá. Escolhe um número aí para eu eliminar. Faz de conta que eu usei aqui. Escolhe dentre esses que eu falei, do 1, do 2, do 4, do 6, do 7, do 8. Escolhe um para eu eliminar. 6. 6, boa. Eliminei o 6. O que aconteceu nesse momento? Eu vou para o segundo algarismo, tá? Eu vou para o segundo algarismo. E aí eu faço aquela pergunta de novo. Vamos supor que eu crio esse número, 10.247. Esse número, 10.247, é um número de 5 algarismos? Sim. Sim, né? Então, o que acontece? O problema com o zero é só no primeiro algarismo. Depois, o zero pode ocupar qualquer posição que não tem problema, tá? Então, eu vou apagar esse número aqui e eu vou pensar aqui, ó, no meu segundo algarismo, quantos números eu tenho disponível, né, para esse segundo algarismo. Então, se a gente pensar aqui, eu tenho o 0, o 1, o 2, o 4, o 7 e o 8. A minha quantidade de números disponíveis são 6 novamente. Ok? Então, aqui no segundo algarismo, eu passo a ter 6 números novamente, porque o zero volta a fazer parte aqui, tá? Pergunta, escolhem um número aí desses que estão disponíveis. O 0, 1, 2, 4, 7, 8. Pode ser o 2. Pode ser o 2, pode ser qualquer número. Muito bem, fechou aqui no 2. Quando eu vou para o terceiro algarismo, estou aqui no terceiro, né? Quantas opções de números eu tenho disponíveis, né? Então, eu tenho o 0, o 1, o 4, o 7 e o 8. Nesse momento aqui, lá no terceiro algarismo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses 5 aqui, ó, que eu escrevo, é quantidade, são os 5 números disponíveis. Escolha um para eu eliminar. Pode ser o 7, pro. 7, muito bem, tirei o 7, né? Quando eu vou para o meu quarto algarismo, aqui o meu quarto algarismo, tá? Eu tenho quantos números disponíveis que eu posso utilizar? Eu tenho 0, eu tenho 1, eu tenho 4 e eu tenho o 8, né? Então, em quantidade, eu tenho 1, 2, 3, 4 números disponíveis. Esse 4 aqui é quantidade, são 4 números disponíveis. E aí, o quinto e o último algarismo, né? Escolha alguém aí para eu eliminar. Tem o 0, 1, 4 e 8. 4. 4, vamos eliminar o 4, né? E quando finalmente eu chego aí no último algarismo, né? Que é o nosso quinto algarismo, tá? Eu tenho aqui disponível para esse quinto algarismo 1, 2, 3 números. Tem o 0, o 1 e o 8. Então, eu tenho 3 números disponíveis. Lembrando, gente, que isso daqui é o princípio multiplicativo. Eu tenho que multiplicar isso, tá? E aí é só fazer 6 vezes 6 dá 36, certo? 36 vezes 5, ó, 5 vezes 6 dá 30, né? E 5 vezes 3, 15, com 3, 18. Aí eu vou pegar os 180 e vou multiplicar por 4, dá 0. 4 vezes 8, 32. Aí dá 720. Aí os 720 vou multiplicar por 3. 0, 6, 3, 1. Então, eu tenho aqui disponíveis
2.160 números, na qual eles são compostos por 5 algarismos distintos, tá? Tudo bem nessa questão A, galera? Sim, pro. Sim, pro. Pronto. Tá. Vou zerar a minha tela e vou para B. A letra B, ela é um pouquinho mais trabalhosa, tá? Ela dá um pouco mais de trabalho, porque se trata dos números pares e tem esse 0 aí, né? Então, vou anotar de novo. Quais são os números que eu tenho disponível? Tenho o 0, tenho o 1, tenho o 2, tenho o 4, tenho o 6, tenho o 7 e tenho o 8. Esses são os números que eu tenho disponíveis, tipo os dígitos que eu tenho disponíveis, né? E nós vamos ali na letra B, tá? A letra B pergunta assim, daqueles 2.160 números, que é o número total que eu tenho disponível, quantos são pares? Quantos são pares, tá? Alguém lembra a característica de um número par? Alguém lembra? Acho que não. Termina ou em 0 ou em múltiplos de 2? Pode falar, Larissa, de novo, que eu não consegui ouvir, por favor. Termina ou em 0 ou em múltiplos de 2? Isso, muito bem, né? Então, no ensino fundamental, acho que é no Fundamental 1 ainda, né? A professora começa a trabalhar esse conceito, né? De diferenciar números pares de números ímpares, né? Então, quem seriam os números pares? O 0, 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14 e assim vai embora, né? Então, qual é a característica deles? Eles terminam ou em 0, né? Ou eles podem terminar, como a Larissa disse, nos múltiplos de 2, que são o 2, o 4, o 6, o 8, né? Então, ele pode ter essas duas opções aí de término, tá? Então, diferente do exercício anterior, esse exercício que fala dos números pares, tá? Eu inicio justamente pelo quinto algarismo. É o quinto algarismo que dá o norte. É ele que diz se um número é par ou não, tá? Aqui, se você olhar as disponibilidades que você tem uma possibilidade dele terminar com 0, ele será par. Ele pode terminar com 2, ele também será par. Ele pode terminar com 4, ele também será par. Ele pode terminar com 6, ele também será par. E ele pode terminar com 8, ele também será par. Então, eu tenho aqui, ó, essas 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades diferentes, né, de término para que esse número seja par, tá? Eu vou começar com o 0, que o 0 é o mais trabalhoso, né? Então, eu vou supor aqui que o número está terminando com 0, tá? Nesse último algarismo, que é o nosso quinto algarismo, eu estou considerando que eu estou usando o número 0, tá? Se eu estou usando o 0, eu tenho um número disponível. Esse 1 aqui é quantidade, então eu tenho o 0 disponível, um número disponível. Vou eliminar ele aqui da minha lista, tá? E aí eu vou para o primeiro algarismo. Quando eu vou colocar o primeiro algarismo, quantas opções de número eu tenho? Então eu vou aqui e conto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 números disponíveis, tá? Escolhi um, posso escolher qualquer um que eu queira. Vou escolher o 8, por exemplo. Quando eu vou para o segundo algarismo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 opções de número. Quando eu vou para o terceiro algarismo, eu tenho que tirar um daqui. Posso tirar o número que eu quiser. Vou tirar o 1, tá? Aí sobra 1, 2, 3, 4. Então, vezes 4. E por fim, né, eu tiro mais um, posso tirar qualquer número, né? Sobra 1, 2, 3. Aí é só multiplicar. Vamos lá. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4, 120. E 120 vezes 3 dá o total de 360. Então, o que é isso? O que é esse 360? Dos 2.160 números que existem no total, porque aqui deu 2.160 números, no total, 360 números
terminam aí com o 0, ok? Porém, pessoal, como a Larissa mesmo disse aí, você não tem só a possibilidade de terminar com 0, né? Você tem quais outras possibilidades? Terminar com 2, terminar com 4, terminar com 8, terminar com 6. Você tem outras possibilidades. Então, a gente precisa estudar essas outras possibilidades, tá? Deixa eu pegar aqui, deixa eu fazer de novo. Ó. Primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo, quarto algarismo e quinto algarismo, tá? Lembrem-se, aqui de cima eu fiz todos os números que terminaram com 0, tá? Agora, embaixo, eu vou fazer os que terminam com 2 aqui no final, tá? Então, todos os números que terminam com o final 2, tá? Vou começar por ele aqui, ó. No quinto algarismo, eu tenho um número disponível, só o número 2. Já vou até eliminar ele daqui, tá? Vamos lá. Primeiro algarismo, gente. Eu tenho quantas opções de números? Eu já eliminei o 2 para colocar aqui no primeiro algarismo. Quem poderia me dizer? 6. Então, alguém mais tem alguma sugestão? A Larissa falou 6. Não é 5 É por causa 5. do 0? Isso, muito bem, tá vendo? Por isso que é importante aí vocês participarem, né? O 0, lembra, não pode estar no primeiro algarismo. Então, quando eu vou escolher esse primeiro algarismo aqui, eu tenho 5 números disponíveis. Quem seriam eles? O 1, o 4, o 6, o 7 e o 8. Então, aqui, ó, nesse primeiro momento, eu tenho 5 números disponíveis, tá? Gente, eu escolho qualquer um, tá? Não me importa qual número eu escolha. Vou escolher o número 1. Eliminei o 1 aqui. Quando eu vou para o segundo algarismo, quantas opções eu tenho disponíveis lá em cima? 5. 5, muito bem, meninas. Por que que é 5, né? Porque o 0 neste momento pode contar. Então, eu tenho o 8, o 7, o 6, o 4 e o 0. Então, eu tenho o total de 5 números. Vou tirar um qualquer, tá? Não importa qual número tirar. Tirei aqui o 4. Quando eu vou para o terceiro algarismo, quantas opções de números eu tenho? 4. 4. Aí, tirei mais um. Quando eu vou para o quarto algarismo, quantas opções eu tenho? 3. 3. Muito bem. Vamos lá. 5 vezes 5? 25. 25. 25 vezes 4? 100. 100 vezes 3? 300. Muito bem. O que é isso, tá? Lembrem-se daqueles 1.260 números que existem no total, 300 tem o final 2 aqui, tá? 300 tem o final 2. Porém, né, para ser par, eu não tenho só a opção de terminar com 2. Eu vou colocar de novo os números aqui. 1, 2, 0, 1, 2, 4, 6, 7, 8. Qual seria um outro final aí de opção? O 4. O 4, muito bem. Então, eu vou fazer todo esse pensamento aqui, só que agora considerando que esse quinto e último algarismo é o número 4. Então, eu primeiro fiz todos os com 0, agora depois todos os com 2 e agora todos terminando aí com 4. Olha só, no quinto algarismo eu tenho só uma opção de número, só o número 4, tá? Vou tirar o 4 da lista aqui, ó, já arranquei ele daqui de cima, né? Quando eu vou para o primeiro algarismo, quantas opções de número eu tenho? 5. 5, muito bem. Por que que é 5? Só para a gente reforçar aqui. Não pode começar. Oi? Não pode começar com 0. Então, nós temos 1, 2, 6, 7, 8. Então, temos 5 opções, tá? Já pôs aí? Quando? Eu vou tirar o 2, por exemplo, tá? Quando eu vou para o segundo algarismo, eu tenho quantas opções de números? Hello, hello?
4 Cinco. ou 5 também, 5. 5 primeiro, porque o 0 volta. Aí eu tiro um número, aí sobram 4 opções, depois tiro mais e sobram 3 opções. Olha o que aconteceu, ó. Os que terminam em 4, a mesma resposta da de cima, ó. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4 dá 100. Vezes 3. Deixa eu só deslocar um pouquinho minha louça. Ô, Pro, Diga, pode falar. vai ser 300 vezes 18 também, não é? Espera só ativar o mundo, você chama de novo. Espera aí, quem que estava falando? Oi, eu. Fala, Gabi. Pro número 6 e pro 8 vai ser 300 também, né? Isso, é isso mesmo. Era isso que eu queria que vocês percebessem aí ao final de dois números, né? Esse pensamento está correto, tá? Então, o que a Gabi falou, pessoal? Que se eu agora, porque quem mais que eu tenho aqui de opção de término para que seja um par? Eu tenho a opção de terminar com 6 e eu tenho a opção de terminar com 8, né? E o que a Gabi falou? Aí, professora, também nesses dois casos darão 300. Isso mesmo, correto, né? Então, ó, só para a gente finalizar aqui o pensamento, né? Quando eu coloco aqui o número terminando, né, com o 6, deixa eu pegar aqui o amarelo, pronto. Quando eu coloco aqui terminando com o 6, né, eu tenho uma possibilidade, vou eliminar o 6 aqui, lá tem 6 números, mas não pode começar com 0. Então, é 5, depois 5 de novo, depois 4, depois 3, que aqui dá 300. Então, terminando com 6, também dá 300. E vou fazer aqui no cantinho, que a Gabi falou, que é quando termina com 8, né? Primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo, quarto algarismo, quinto algarismo, que é o terminando com 8. Se terminar aqui com 8, né? Você também tem uma opção, sobrariam 6, mas não pode ser 0, então é 5, 5, 4, 3, e daria 300 também, tá? Porém, o que ele fala? Quantos desses números são pares? São pares no total, eu tenho que somar tudo isso. Então, eu tenho que somar os 300 que terminam com 8, os 300 que terminam com 6, os 300 que terminam com 4, os 300 que terminam com 2 e os que terminam com 0, que são 360. No total, se eu somar todos esses valores, eu tenho um total de quanto? Eu acho que é 1560, né? Isso, muito bem, Nathalie, muito bem. No total, eu tenho 1.560 números daqueles 2.160 que são pares. Muito bem, certinho. Tudo bem nesse exercício, gente? Essa letra B era a mais puxada aí e era que eu queria fazer passo a passo com vocês para não ter dúvidas. Tudo bem nesse exercício? Tudo bem, Pro. Não, Lucas, não estava dormindo. Vou zerar aqui, tá? Acho que já pronto. Agora vamos aos ímpares. Tá? Deixa eu ver se tem alguém que caiu aqui. Vamos aos ímpares, tá? Letra C. Qual é a característica do número para que ele seja considerado ímpar? Professora, deixa Diga, eu fazer uma pergunta. pode fazer. Não pode fazer a subtração do total para saber os Pode, ímpares ou não vai dar certo? dá certinho, pode sim, pode sim, Ah, pode ir. Isso já prova que você já está conseguindo pensar aí fora da casinha, né? Não sempre tem que sair a resposta da multiplicação, tá? Pode sim. Se você fizer a subtração, vai dar quanto? Se você tirar o total 2.160 menos os 1.560 que são pares. Ai, peraí, Pro. Pode Vai fazer, não tem dar problema. 600 e alguma coisa, não é? Dá 600 certinho.
Ah, é 600. Isso. Isso, muito bem, Nathalie, certinho, né? Então, olha só, a Nathalie, ela já pensou além que eu falei para vocês. A FUVEST, às vezes, vai pedir isso de vocês. Vocês não conseguem fazer uma fórmula para chegar no que eles querem, mas você consegue ter o total e o oposto do que eles querem. Então, aí você consegue chegar na resposta, né? Então, o que a Nathalie pensou? Ah, se no total eu tenho 2.160 números, e eu sei que desses 2.160, 1.560 são pares, automaticamente, se eu subtrair um do outro, eu vou encontrar aqui os 600 que são ímpares, né? Mas e se eu não quisesse pensar dessa forma, eu quisesse pensar através de um cálculo, né? Nesse caso específico dos ímpares, dá para pensar assim. Por quê? O que tem que acontecer para que um número seja ímpar? Ele tem que terminar com números ímpares, né? Se a gente olhar na nossa relação aqui, a gente só tem duas possibilidades. Ele pode terminar com o número 1, aqui, né? Ele poderia terminar com o número 1, ou ele pode terminar com o número 7, tá? Então, tem duas opções de término, ou terminar com 1, ou terminar com 7. Se ele terminar, por exemplo, com 1, aqui eu teria uma possibilidade. Eliminando 1 para o primeiro algarismo, né? Eu teria 2, o 4, o 6, o 7 e o 8. Eu teria 5, porque não pode ter 0 no primeiro. Aí eu elimino 1. Aí sobram 4, mas o 0 volta. Então fica 5. Aí elimino mais 1, fica 4. Elimino mais 1, fica 3. E aí chegaria nos 300 números que terminam com 1, né? Automaticamente é o mesmo processo para os que terminam com 7. Então, eu tenho uma possibilidade, que é terminar com 7, e aí eu tenho 5 números, porque eu não conto o 0, depois o 0 volta, depois é 4, depois 3. Então, aqui eu tenho 300 números que terminam com 7. Somando esses dois números, eu chegaria ali nos 600, que é o meu total de números. Tudo bem na letra C, gente? Sim. Sim, tá bom. Agora eu vou para a letra D, tá? Para a letra D. Na letra D, ele pergunta assim, ó, quantos desses números são múltiplos de 5? Só vou encostar a porta aqui que meu filho passou e largou a porta aberta. Alguém lembra a característica de um número múltiplo de 5? Quem lembra a característica de um múltiplo de 5? Ele tem que multiplicar e dar um número inteiro? Mas você lembra? Ele tem uma característica. Vamos ver quem consegue lembrar. É a característica de um múltiplo de 5. Terminar em 5 ou em 0? Isso, muito bem. Se a gente olhar a tabuada dos 5, né? Todos os números, as respostas terminam ou em 5 ou em 0, porque é 5, 10, 15, 20, 25 e assim sucessivamente. Então, qual é a característica desse número aqui? Ele tem que terminar ou com 0 ou com 5, tá? Só que quando a gente olha lá em cima os números que a gente tem disponível, nós temos o número 5 disponível? Não. 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 Então, nós só teremos uma opção de término aqui, tá? Para que ele seja múltiplo de 5, ele tem só uma opção, terminar com o 0. Muito bem, né? Então, ele tem que terminar com 0, porque infelizmente não tem 5 aqui em cima, tá? No quinto algarismo, então, eu tenho uma possibilidade apenas, terminar com 0. Eu vou eliminar, né? Para o primeiro algarismo, sobram quantos números que eu posso utilizar? 1, 2, 3, 4, 6. Depois, para o segundo, elimino 1, 5. Depois, elimino mais 1, 4. Depois, elimino mais 1, 3, né? Então, quantos seriam aí, desses números seriam múltiplos de 5? Então, eu teria 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. A gente já tinha feito essa continha. Realmente, lá, né? Lá nos pares, a gente já fez todos os números que terminavam com 0. Era 360. Então, deu aí a mesma resposta, tá? E, por fim, para a gente finalizar esse exercício 5, que é um exercício bem trabalhoso, vale muito a pena aí resolver com bastante calma, né?
assim, ó. Quantos desses números são formados apenas por algarismos pares? Tá? Então, agora, quem que ele não vai utilizar? Ele não vai utilizar o 7 e não vai utilizar o 1, porque quer que todos os algarismos aqui sejam pares. Então, ele pode utilizar quem? O 0, o 2, o 6 e o 8. Ele só pode usar esses números aqui, tá? E aí a gente pensa naquela esqueminha do total, né? Quem que não pode aqui no primeiro algarismo? No primeiro algarismo, eu não posso ter o 0, tá? No primeiro algarismo nunca pode ter o 0 quando se trata de número. Então, quantas possibilidades eu tenho para o meu primeiro algarismo? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu venho aqui, ó, eu tenho 4 números disponíveis. Aí eu tiro 1, tanto faz o que eu vou tirar o 8, tá? Quando eu vou para o meu segundo algarismo, o 0 volta. Então, aí eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades. Tiro mais um número, vou tirar o 6. Para o terceiro algarismo, tenho 3 possibilidades. Tiro o 0, 2, e aí tiro 2, sobra somente 1. Aí, pessoal, é só fazer a multiplicação, o princípio multiplicativo. 4 vezes 4 dá 16. 16. Só um pouquinho que eu... 16 vezes 3 dá 48. E 38 dá 96. 48 vezes 2 dá 96. Então, eu tenho aí o total de 96 números que... Opa! Que são aí compostos apenas por algarismos pares, tá? Tudo bem nesse exercício? Alguma dúvida? Pro. Diga. Não, Hello? sem dúvida. Sem dúvida. Então tá ótimo, tá? Vou zerar minha lousa. Vou apagar aqui tudo. E agora a gente tem 2 exercícios aí de vestibular para a gente pensar neles, tá? Vou apagar aqui. Esse exercício 8, por exemplo, que está na página 33, ele é um exercício que a gente vai ter que pensar um pouco fora da casinha, tá? E aí eu vou querer a ajuda de vocês, né? Óbvio, que vai me ajudar aí a pensar um pouquinho fora da casinha. Deixa eu trazer ele mais para cá um pouco. Aí. Ele diz o seguinte, ó, nós estamos na página 33 da apostila, ok? Diz assim, ó. O código de abertura de um cofre é formado por 6 dígitos que podem se repetir e o código pode começar com 0. Então, é mais tranquilo esse exercício com relação aos números, porque ele pode se repetir e ele pode começar com 0, não tem problema nenhum. É um código, né, formado aí por 6 dígitos. Então, eu vou fazer aqui o primeiro dígito, o segundo dígito, o terceiro dígito, o quarto dígito, o quinto dígito e o sexto dígito, ok? A pergunta é: quantos são os códigos de abertura com pelo menos um dígito 7? Com pelo menos um dígito 7. Então, claro que poderia ter o 777777, mas poderia ter o 77771, o 77721, né? Ou 7772, depois o 7 de novo, né? Então, ele quer saber quantos são os códigos de abertura com pelo menos um dígito 7. Como eu disse, os de vestibular vão pedir para que vocês pensem um pouco fora da casinha. O que eu teria que pensar aqui para partir de início dessa minha pergunta? Alguém poderia me sugerir alguma coisa? Ô, professora, dá para Fala. fazer pelo fatorial? Não, Ou ainda não? não. Ainda não. Tá, Pode ficar tranquila que o fatorial ainda não vai entrar aqui, tá? tá. Mas daria para fazer ou não? Não, não dá. Por fatorial, não. Tá, tá, beleza. Não. Alguém tem alguma ideia de eu pensar aqui? Porque esse daqui eu tenho que pensar fora da casinha. Não vai ter uma conta que já vai chegar na resposta automática. Alguém tem alguma sugestão?
Hello? Nossa, Pode eu não repetir, sei. por favor? Minha internet caiu. Não, sem problema. Eu já vi que você caiu, já autorizei aqui de novo. Seguinte, Larissa, eu estou aqui num exercício que fala assim, ó, o código de abertura de um cofre é formado por 6 dígitos. Já marquei até os 6 dígitos aqui. Esses 6 dígitos, eles podem se repetir, então é mais tranquilo. E o código também pode começar com 0. Então, eu posso ter aí o código 0, 3, 4, 5, não tem problema, tá? A pergunta do vestibular é: quantos são os códigos de abertura com pelo menos um dígito 7? Então, ele quer que eu saiba todos os códigos de abertura que tenha pelo menos um dígito 7. Como eu disse, não vai ter uma conta automática que vai chegar nessa resposta. Alguém tem alguma sugestão por onde eu inicio, talvez? Ah, professora, vamos pensar por aqui? Alguém tem alguma sugestão? Sim ou não? Sim ou não? Eu começo calculando pelo menos a possibilidade com 6 dígitos. Isso, muito bem. Foi a Gabi que falou, né? Foi. Muito bem, Gabi. Então, aqui, ó, uma sugestão é calcular todas as minhas senhas, né? Vou caminho, vou calcular quantas senhas existem no total, que é fácil de fazer essa conta, né? Todas as minhas senhas, primeiro dígito, eu tenho 10 possibilidades, né? Que é parecido com aquele 4 lá da última aula, que seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? Para o segundo dígito, eu também tenho 10 possibilidades. Para o terceiro, eu também tenho 10. Para o quarto, eu também tenho 10. Para o quinto, eu também tenho 10. E para o sexto, eu também tenho 10, né? Fazendo essa multiplicação, 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1.000. 1.000 vezes 10 dá 10.000. 10.000 vezes 10 dá 100.000. E 100.000 vezes 10 dá 1 milhão aí de senhas possíveis, tá? No total. Aí a pergunta é: quantos são os códigos de abertura com pelo menos um dígito 7? Quantos são os códigos de abertura com pelo menos um dígito 7? Como eu disse, essa pergunta você vai ter que pensar fora da casinha, não tem como fazer uma conta direto. O que eu vou sugerir aqui para vocês? Eu consigo encontrar todas as senhas que não têm o dígito 7. Eu posso excluir o 7. Então, todas as senhas sem o número 7, que o 7 não entra, tá? Para isso, eu sei que eu estou aí no meu limite de tempo, né? Mas só para a gente finalizar esse exercício, né? Eu vou sugerir aí para que vocês possam fazer esse cálculo junto comigo. Podem até pegar a calculadora sem problema nenhum. Eu vou criar aqui, né? Todas as senhas que o 7 não entra. Eu vou excluir o número 7, todas as senhas que o 7 não entra, que é justamente o que eu disse para vocês, é o oposto do que ele está perguntando. Então, eu excluí o 7 de todos os dígitos. Se eu excluir o 7 de todos os dígitos, irá me sobrar de possibilidade aqui o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8 e o 9. Irá me sobrar essas 9 possibilidades, né? Lembrando que, como pode se repetir e pode iniciar por 0, seria 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, tá? É óbvio, né, que eu já fiz essa continha aqui, tá? Ele dá 531.441, tá? Então, daquela total de senhas, né, de 1 milhão de senhas aí, eu teria 531.441 senhas que o 7 não entra de jeito nenhum, tá? Essas 531 mil senhas aí, o 7 não entra de jeito nenhum. E aí, né, vamos ver se vocês me auxiliam, eu consigo então descobrir agora quantos códigos tem pelo menos um dígito 7? Sim, eu vou subtrair. Sim, Nossa, é só subtrair. Muito bem, muito bem. Então, agora realizando essa subtração, né? Pegando aí 1 milhão e tirando 531.441,
Alguém já fez a subtração? Já. Vai dar 468.559. Muito bem, alternativa A. Muito bem, né? É isso. Então, assim, o vestibular, né? No Enem, não. No Enem, ele é mais objetivo. Ele vai pedir uma pergunta e geralmente vai ter a resposta ali. Mas o vestibular, os vestibulares aí, eles vão cobrar de vocês esse pensar fora da casinha. Então, é bem provável que uma única conta você não chegue na resposta. Você talvez tenha que sempre pensar no todo, o oposto do que ele quer, né? Ou às vezes até o que ele quer e fazer essa diferença de um para o outro. Certo, gente? Certo. Eu vou parar a gravação só para a gente finalizar os recados. Ó, por exemplo, ficou faltando aí dessa página, que eu vou corrigir na próxima terça-feira, o exercício 9 da 33. É uma questão do Enem, do Enem não, da FUVEST. E aí é uma questão que a gente vai ter que pensar também um pouco fora da casinha, tá? Para a terça-feira que vem também, lá já está disponível na plataforma tanto do Google Sala de Aula quanto do Positivo On, um vídeo que eu falo sobre fatorial. Então, para terça-feira também vai ficar a correção do exercício 1 da página 36, que é justamente falando, até que a Nathalie falou, professora, já envolve o conceito de fatorial? Não, mas a gente vai trabalhar com ele aí na próxima terça-feira. Ok, pessoal? Ok, pronto. Tá, então peraí que eu vou parar a minha gravação, parar de compartilhar.